Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. A pergunta de hoje é a seguinte: como podemos saber que há um único Deus? Primeiro, para os cristãos, há um só Deus porque a Bíblia assim o diz, e pela fé comprovamos a existência de um único Deus. Deus que é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. O Catecismo de Westminster traz em sua questão número 5 a seguinte resposta à pergunta: há mais de um Deus? E a resposta: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E entre outros textos, cita Deuteronômio 6,4, 1 Coríntios 8,4, Jeremias 10,10 e João 17,3 como base para esta afirmação. Para os incrédulos, aqueles que não creem na Bíblia, seja por desconhecimento ou por opção, estes não conseguem se completar sem a ideia de um Deus único. Ainda que as pessoas tentem não acreditar ou digam que não acreditam em Deus, ao menor sinal de descontrole ou dificuldade, é a Deus que a maioria das pessoas recorre. Ainda que seja um Deus teórico, no momento de fragilidade, ele se torna presente, real e necessário. Vemos isto muito presente na vida dos ateus por convicção, em que, em algum momento da sua vida, questionam seus conceitos e, alguns, alcançados pela graça salvadora, se rendem ao único Deus. Novamente, a Bíblia nos ensina que até mesmo a criação aspira por um Deus. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. No Salmo 150, versículo 6, o salmista faz um convite para todo ser que respira, louve ao Senhor, sem se importar com a sua crença. Diz o texto: tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Salmo 150, versículo 6. Há também outras religiões que pregam diversos deuses. Algumas chamadas de politeístas apregoam e apelam para a figura de um Deus criado, ou de deuses criados por mãos humanas, e fruto da imaginação de homens. Interessante observar que, ainda que os politeístas acreditem em diversos deuses, há sempre uma hierarquia, ou uma busca por um Deus maior e mais forte que os demais, ou ainda uma força maior que move o universo e sobre a qual não há explicação. Paulo, ao se deparar com os diversos deuses adorados pelos gregos, identifica um Deus desconhecido. E é a esta divindade que ele aponta para o Deus único e verdadeiro, conforme a narrativa de Atos 17, dos versos 22 a 31. Diz o texto: Paulo ficou no meio do Areópago e disse: vocês, homens de Atenas, percebo que são muito religiosos em todas as coisas, pois enquanto eu passava diante e observei os objetos de sua adoração, encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. É a este Deus que Paulo vai apontar como o Deus único e verdadeiro. Diante dos diversos aspectos, encontramos e podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que o nosso Deus é único e não há outras opções, não há outros deuses. Afinal, todas as criaturas passaram a existir a partir de sua palavra e pela sua graça somos feitos filhos do Deus único e verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Auer.